Então, continuando. Questão 11 e questão 10. Tratam de áreas de figuras diferentes, né? Aqui temos um paralelogramo e aqui temos um losango, tá? É torto, mas é um losango, ok? Vamos lá. Aí aqui ele quer que você determine a área do paralelogramo. O que ele te deu? As medidas do paralelogramo e, muito bonzinho, já te deu a altura desse paralelogramo. E como nós vimos na questão anterior, a área do paralelogramo é base vezes altura. Base, 10 centímetros, vezes altura, 4 centímetros. Então, qual é a área deste paralelogramo aqui? A área deste paralelogramo é 40 centímetros quadrados. Este é moleza. Esse eu acho que vocês iam querer na prova. Essa aqui é tranquila. Questão 12. A questão 12 trata da área deste quadrilátero. Ele fala, determine a área dos quadriláteros a seguir. Se eu não me engano, a questão... Ah, não, a questão 11 tinha uma outra figura. Eu vou fazer já, tá? Vamos fazer primeiro essa 12 aqui que fala sobre a área do losango. Qual é a área do losango? A área do losango é diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Essa é a área do losango. Diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Neste quadrilátero aqui, quem é a diagonal maior? 3 mais 9. Quem é a diagonal menor? 4 mais 5. Então, a gente vai colocar aqui a área desse losango é igual a quem? Diagonal menor, 4 mais 5 vezes 3. 3 mais 9, né? Tudo isso dividido por 2. Por quê? Porque a gente só tá aplicando aqui, ó, na fórmula. A fórmula é diagonal menor, diagonal maior, dividido por 2. Aí que a gente fez as contas, né? Trouxemos as informações da figura para a fórmula. Então, a gente tem 9 vezes 12, tudo isso dividido por 2. Aí você tem 12 dividido para 2 dá 6. 6 vezes 9 dá 54. 54 o quê? Nada, né? Porque ele não deu as medidas, ele não deu as unidades. Como ele não deu as unidades, a gente não vai colocar nada. Não vai colocar metro, centímetro quadrado, nada. Só bota 54. Tá bom? Vou fazer aqui a segunda figura da questão 11, que quase passou batido. Aí aqui, ó, tem a segunda figura da questão 11, né? Que é um paralelogramo que ele... Essa aqui é um pouco maldosa, essa questão, né? Porque ele te deu essa informação aqui. Lembra que eu falei pra vocês que tudo que tem 90 graus tá dizendo que é a altura. Então, se a gente deitasse para cá e se girasse, né, esse paralelogramo, a gente ia entender que a altura é o 15 e a base dele é o 12. Tudo bem? É só uma pegadinha aqui, né, de compreensão. Então, qual é a área do paralelogramo? A área do paralelogramo é base vezes altura, 12 vezes 15. Tudo bem, gente? Lembrando que tudo que tem 90 graus passou uma reta, um segmento de reta que tem 90 graus, aquilo ali tá falando que é altura. E se está falando que é altura, então é base, é o 12. 12 vezes 15, 180. Não deu as medidas, então a gente fica aqui, tá? Só no 180. Por acaso tenha dado as medidas e eu tenho esquecido aqui agora, é só você colocar aí a unidade que ele deu. Se foi metro, você coloca metro quadrado. Se foi centímetro, você coloca centímetro quadrado. Acho que fizemos 4 questões, portanto, próximo vídeo. Tudo bem? Então, continuamos com a correção dos exercícios do capítulo 10. Você está com o seu livro. E tem a questão 13. A questão 13 dá essa figura, né? Que, lembrando, se você não está entendendo a figura, pega aí seu livro. É um quadrado, 2 retângulos e um triângulo. Aí ele quer a área deste triângulo. E só deu essa informação da área. Você tem que ir deduzindo quais são as medidas ali.
Vamos por partes. Não vou escrever muito, vou mais falar, tá? Vou ficar do lado de cá mesmo. A área desse quadrado aqui é 25 centímetros quadrados. Se a área desse quadrado é 25 centímetros quadrados, então o lado desse quadrado é 5, né? Porque 5 ao quadrado dá 25. Se o lado desse quadrado é 5, todos esses lados aqui são 5. Se ele disse que esse retângulo são 10 centímetros quadrados e esse cara mede 5, o daqui só pode medir quanto? Lembrando que a área do retângulo... Perdão, tinha esquecido de colocar o microfone. Se a área do quadrado é 25, então o lado é 5. Se o lado é 5, a base desse comprimento aqui deste retângulo, que mede 10 centímetros quadrados a área, a altura dele, né, a largura só pode ser 2 centímetros. E aí, se aqui mede 2 centímetros, né, isso implica que esse camarada aqui também mede 5. Porque a gente está falando do mesmo tamanho, ó, do mesmo quadrado aqui, ó, 5 centímetros. E o enunciado diz que a área desses dois retângulos são iguais. Então, se aqui tem 5, com certeza esse pedacinho aqui tem 2 centímetros. E aí, o que a gente tem nesse triângulo aqui? Base e altura. Porque eu sei que isso daqui, essa parte aqui é a altura. Porque a gente está falando de um quadrado e de um retângulo. Então, com certeza, isso mede 90 graus. E se mede 90 graus, está falando de altura. E aí, qual é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Ora, nesse contexto, nossa base mede 2. Nossa altura também mede 2. Tudo isso dividido para 2, 2 vezes 2, 4. 4 centímetros ao quadrado. Dividido para 2, 2. Então, qual é a área deste triângulo? 2 centímetros ao quadrado. É um probleminha de construção de raciocínio. Ele te dá a área e você tem que ir deduzindo as medidas para achar a área do triângulo lá que está faltando. Show? Essa questão aqui também não é trivial, assim, não é muito óbvia, tudo bem? O que a gente tem aqui nessa questão? Questão 14 dá um triângulo e ele dá duas alturas relativas. Ele dá a altura relativa ao lado que mede 24 e diz que é essa aqui, a altura 16, ela é relativa à base 24. E ele pede para você determinar esta altura aqui, ó, que é relativa ao lado 20. Só que observe, a gente está falando do mesmo triângulo, então a área é a mesma, tanto para a altura que eu sei, quanto para a altura que eu não sei. Então, eu vou usar essa informação da área ser a mesma. E aí, eu já botei aqui, ó, qual é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. E é sempre a base relativa àquela altura. Então, aqui nesse problema, vou escrever aqui nesse cantinho. Como é que vai ficar? Primeiro, eu vou pegar a altura, vou pegar a área do triângulo que eu sei as duas coisas. Então, eu vou ter base vezes a altura dividido por 2 igual a base, que é o 20, vezes uma altura que eu não sei, dividido por 2. Aí você vai falar assim, professora, mas aí você não botou as unidades, né? Aqui as medidas, ó, não coloquei por conta do espaço, tudo bem? Então aqui, ó, para simplificar a nossa conta, a gente pode tirar o 2 dos dois lados. Por que poderíamos fazer isso? É como se a gente estivesse multiplicando por 2. Porém, eu acho, pelo que eu lembro, vocês não gostam, né? De simplificar. Então, vamos tentar fazer normal. 24 dividido para 2 dá 12 vezes 16. Do outro lado, a gente vai ficar com quem? 10 vezes H. A gente quer descobrir o valor de H, que é da altura. Só vou trocar o lado aqui, mas a conta é a mesma, né? Lembrando que é número para um lado e letra para o outro. Então, a altura aqui vai ser o quê? 12 vezes 16 dividido para 10, né? Para aqui. Eu não vou fazer essa conta na mão com vocês. Mas a resposta final dela dá 14, dá 19,2. E como a gente está falando de centímetro, é centímetro. E como é altura, é só centímetro. A gente está falando de área, então não precisa usar
área ao quadrado, tudo bem? Sendo assim, concluímos mais 2 questões, né? Ó, deixei o quadro branco para você copiar aí e vamos para mais 2 questões neste mesmo vídeo, tudo bem?